Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista no movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Beatriz Duarte Pereira de Magalhães Castro. Vamos revisitar a sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a ser uma importante personagem na área da música. A nossa convidada é graduada em flauta e história da música no Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Tem mestrado e doutorado na arte musical nos Estados Unidos, exatamente na The Juilliard School of Music, em Nova York. Tem 2 pós-doutorados na Universidade Nova de Lisboa. Tem experiência na área de artes e música, com ênfase em musicologia e performing practice, atuando principalmente nos seguintes temas: música instrumental, difusão do classicismo musical, bibliotecas digitais, repertórios e fontes internacionais para a música ibero-americana, tradição e inovação na música brasileira popular. Desde 1992, atua como professora no Instituto de Artes da Universidade de Brasília, onde teve atuação de destaque, entre elas, ser coordenadora da pós-graduação em artes. Coordena o projeto Historiografia da Música Brasileira e desenvolve mapeamento de ferramentas musicológicas para pesquisa em música por meio de tecnologias da informação e da comunicação. É membro de várias organizações internacionais da área de música e é presidente da Associação Brasileira de Musicologia. É uma magnífica flautista com apresentações no Brasil e no exterior. Recebeu prêmios e homenagens, das quais destaco Prix Musique de Chambre do Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Prêmio Valentino Bucci no Concurso Internacional de Flauta na Itália e vencedora do concurso Sul-América de Jovens Concertistas Brasileiros. Muito obrigado, professora e flautista Beatriz Magalhães Castro, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a ser uma importante personagem na área da música. Prazer muito, muito grande estar aqui participando desse movimento, dessa união planetária e discutindo o Brasil e o mundo que queremos. Eu acho que é um momento extremamente importante, depois dos anos que vivemos aí mais recentemente, a pandemia e a questão, digamos, das políticas em geral, né? As políticas públicas para a arte e cultura e para a ciência, e onde a gente precisa realmente respirar novos ares e fundar ou refundar algumas questões, lembrar elas, né, e também trabalhá-las, né, nesse novo contexto. Enfim, esse texto eu realmente é curioso porque ele é muito longo, mas eu posso explicar. Então, assim, foi
digamos assim, minha infância, foi permeada assim de muitas aventuras, muitos desafios, eu diria, né? Porque às vezes aventuras são desafios que se colocam na vida da gente. Então, é, essa essa trajetória minha foi sempre marcada por pela música, né? Isso aí eu não é inconfundível. Então, muitos artistas e grandes músicos falam que a gente não escolhe a música escolhe a gente. E eu falo para os meus alunos também que, além da música escolher a gente, o instrumento também escolhe a gente, né? Não é a gente que escolhe o instrumento. Então, porque muitas pessoas se perguntam por que você toca flauta e não piano, e não violino, ou qualquer coisa assim, mas assim, eu não tenho culpa nenhuma, ele me escolheu. Um dia eu vi uma flauta e fiquei completamente fascinada pelo instrumento, né? E comecei assim bastante cedo, assim, uns 4, 5 anos já estava fazendo música no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, né? Então é onde morava o meu avô, que é esse Duarte Pereira do meu nome, né? E o restante do nome é o Magalhães Castro, que é a outra parte da família, que são duas famílias muito diferentes, porque eu estava até comentando, um avô tirava foto com o Mao Tse Tung e o outro com o Eisenhower, entendeu? Então, assim, eu vivi num mundo bem dicotômico, mas que trouxe, assim, como é que fala, sempre um esforço de convergência, né? Primeiro, de carinho e amor pelos todos os meus familiares, mas numa convergência, digamos assim, entre ideologias muito grandes, mas naquele momento que a gente sabe, né, durante a ditadura militar, aquilo foi uma convivência, digamos, às vezes difícil, mas eu via meus pais, eles tendo a disposição de conversar uns com os outros. Isso aí não foi, por exemplo, nunca uma cisão na família, a ponto que às vezes ocorre hoje em dia, né? Então, assim, a gente sente como é que eu vou dizer assim, uma diferença muito grande de como se lida com a diferença hoje em dia, né? As pessoas não são tão tolerantes e elas estão levando as coisas muito para além de uma, como é que eu vou dizer? É importante a gente ter a antítese, né? Você pode ter a tese, mas você sempre precisa de uma antítese para depois fazer uma síntese. Então, assim, esse é a questão da dialética, né? Então, não tem como a gente excluir uma voz antagônica, né? Completamente. A gente tem que saber, no dia a dia da nossa convivência, seja no trabalho, seja em casa, construir esse, esse mundo, né? É um mundo, na verdade, que tem esses problemas. Enfim, embora a radicalização chegou a um ponto extremo hoje em dia, né? Mas, enfim, então, assim, eu cresci nesse ambiente onde a gente tinha, por exemplo, meu avô foi caçado no AI-1, então ele foi caçado junto com o Celso Furtado, com o Josué de Castro e com o Darcy Ribeiro. Ele estava na lista dos 20, aliás, era dos 45, eu acho, os primeiros caçados do Brasil, incluiu esse meu avô. E ele era um nacionalista, né? Defendia as causas nacionais do estilo o petróleo, a Amazônia, né? A questão da abertura da Transamazônica, o ferro, a energia, a questão da Light, né? Então ele foi assim uma personagem que deixou um legado, né? Escrito também as obras dele e de atuação. Então lá conviviam, inclusive Arnaldo Estrela, a própria Djanira, a pintora, né? O Noel Núteus, assim, personagens muito interessantes assim da intelectualidade brasileira, né? Então, sempre foi assim, uma casa com muitos livros, com muitos recursos de música, né? Então, eu me lembro que a música entrou assim, como é que eu vou dizer assim, quase que naturalmente, né? A gente vai absorvendo aqueles estilos todos, as amizades, né? Teve um personagem muito importante que foi o Frank Justo Acker, que é uma pessoa que gravava, né, fitas de rolo e dava para a gente gravações. Então, as primeiras gravações que eu ouvi foram as gravações feitas pelo Frank. Inclusive, o acervo todo do Frank está em Brasília, no Instituto do Piano Brasileiro, que é muito interessante. Se alguém tiver necessidade de acessar e interesse, ele era um engenheiro de som assim, extremamente competente. Então, quando nós viemos para Brasília, né, em 66, 67,
Então, meus pais eram professores aqui na UNB, na área de neurociência, e eu praticamente cresci nesse ambiente universitário, né, até 1979, porque aí os ventos, né, não é porque eu sou flautista, mas os ventos me levaram para Paris, assim, aquele desafio que se coloca, né? Então, eu fui morar em Paris, fiquei lá 6 anos, no Conservatório Nacional Superior, na classe do Jean-Pierre Rampal, que depois foi trocada pelo... Ele saiu e foi substituído pelo Michel Debost. Então, foi assim, o mundo se descortinou completamente, porque eu digo que andar em Paris você já aprende só em andar na rua, porque é tudo muito bem sinalizado, você tem lugares históricos, né, que te levam a pensar, tem os buquinistas ali na cena, que você já para pegar um livro, para pegar sei lá, um Baudelaire ou alguma coisa assim. Então, assim, era muito fácil você acessar a cultura, né, na França, porque a cultura está ali na rua, ela está praticamente na rua. Então, depois eu fui para o concurso Sul-América, que a Sula Jafé me convidou para melhorar o nível do concurso, se eu podia participar, entendeu? Só que assim, eu nunca cogitei que eu poderia ganhar o concurso, entendeu? Então, na verdade, tinham 5 vencedores, né? Eu era uma das 5 vencedoras, só que tinha uma cobiçadíssima bolsa para a Juilliard School of Music, né? Em Nova York. E a pessoa responsável veio ao Brasil e insistiu que não tinha outra pessoa senão a mim que ele poderia dar essa bolsa. Ele insistiu, inclusive o júri parece que não gostou da decisão dele, mas a Beatriz já tem primeiro prêmio no Conservatório de Paris, ela já foi para o exterior, precisamos, digamos assim, observar os outros que precisam de uma chance dessa, mas eu até concordo com o júri, entendeu? Mas com o princípio do júri, eu acho que perfeito. Mas ele foi, assim, categórico e não, é para Beatriz ou para ninguém. Então, eu dali, em 24 horas, me deu 24 horas para eu decidir se eu queria a bolsa ou não, né? E aí eu olhei, assim, para, na época, meu companheiro e falei, bom, o que a gente faz? Vamos, né? Vamos embora. Então, fomos para Nova York, eu fui para Nova York já fiquei 7 anos lá e fiz o mestrado e o doutorado, né? Então, essa foi minha trajetória acadêmica e depois, mais tarde, é que eu fui fazer esse pós-doc lá em Portugal, né? Já é outro momento, né? Com bolsa da Fundação para Ciência e Tecnologia, umas bolsas longevas, né? São 8 anos de bolsa de pós-doc dentro do quadro europeu. Então, foi assim uma outra experiência, mas foi muito importante para retomar essas raízes lusitanas, né, de conhecer o país, conhecer melhor essa nossa história, né? E lá que eu tomei também pé muito da questão da música portuguesa, das raízes portuguesas nossas, em termos musicais, né, em termos históricos também, porque quando eu saio assim aos 18 anos indo para Paris, né, eu deixo muita coisa para trás, né, assim, era quase uma criança, né, assim, uma jovem, muito jovem, adulta, indo para um país e tendo que absorver, digamos, a cultura de outros países, né, me situar lá e ter uma vida saudável lá na França, fazendo amizades e conhecendo a cultura e dominando a língua também, né? Por outro lado, eu não abria tanto espaço para a gente entrar em contato com a cultura brasileira, é natural, né? Então, quando eu retorno ao Brasil, e acho que é por isso que essa extensa texto que o professor Isaac acabou de ler, são tentativas de me situar no Brasil, mas me perguntando sempre assim, o que eu vou fazer no Brasil? O que eu sou útil? O que é preferível para o país eu me colocar? É como mais uma flautista? Ou será que tem outras demandas, entendeu? O que seria mais importante? E eu escolhi o número 2, eu não me preocupei tanto em continuar a ser a flautista, entendeu? Eu me preocupei mais com o país.
TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Muito bom, muito bom. Você nos orgulha, Beatriz, relatando essa trajetória, né? Eu não conheci os seus avós, né? Mas mesmo com essa divergência ideológica, né? Produziu filhos e netos, né? E a neta, né? Que nós estamos conversando agora, uma visão quando diz que preferiu escolher o Brasil a, a objetivos pessoais. Mas eu conheci e muito, convivi com os seus pais, o professor Braulio Magalhães Castro e Heloísa Castro, né? O laboratório de neurociência era vizinho ao laboratório de microbiologia, onde eu trabalhava, e fazíamos um conjunto de amigos. Lembro aqui o grande neurologista Paulo Saraiva, né? E éramos uma família. Beatriz, atualmente atua como professora do Instituto de Artes da Universidade de Brasília e na Associação Brasileira de Musicologia. Poderia explicar a importância dessas duas instituições e destacar sua atuação nessas entidades? Claro, com certeza. Então, a UNB foi assim, já fazia parte da minha vida, né, como a gente vem falando, né, já, mas eu tinha uma relação muito estreita com a professora de flauta, né, que era a professora Odete Ernest Dias, que tinha uma atuação assim belíssima aqui em Brasília, né, de congregar e de atuar em vários meios, com vários repertórios. Ela tinha uma atuação no choro, ela foi uma das proponentes da organização, a primeira organização formal do Clube do Choro foi feita na casa dela, né, ali na Superquadra 311, Bloco E. Eu acho que o apartamento era 506 ou 507, se eu não me engano. Então, assim, foi onde foi constituída o Clube do Choro, constituído, né, o Clube do Choro, mas, ao mesmo tempo, ela trazia aquele repertório, né, francês, de flauta, e fomentava com os colegas aqueles anos 70, ali no departamento de música. Foram anos assim muito inusitados, assim, né? Ele era uma transição, digamos assim, havia um endurecimento da ditadura, mas ao mesmo tempo havia como é que fala, uma luz ali no fim do túnel, né? Porque ao final daquele período a gente teve a famosa abertura, né? Então, política da anistia e tal. Então, assim, aquele momento foi um momento de muita ebulição ali no departamento de música, de muita tensão política, mas para nós que éramos as crianças, né, eu, em 74 eu tinha 13 anos, né, 14 anos, foi assim uma avalanche de informações, né, que a professora Odete trazia, né, e estimulava lá no departamento. Então, quando ela vai se aposentar em 92, foi o ano que eu concluí meu doutorado. Então, foi assim, não tinha outra solução. Foi quando eu retornei, porque tinha o concurso para flauta aqui em Brasília. Eu até achei que ia ser transitório, sabe? Eu achei que ia ser eu ficar em Brasília uns 5 anos, depois eu ia dar assim uma espécie de repouso, né? De 13 anos no exterior, né? Mas não foi isso. Então, eu me inseri lá no departamento, e aí foi ali que, obviamente, eu me vi confrontada com a realidade, porque, obviamente, eu não estava mais num país onde aquela suposta tradição de flauta, né, que França é o lugar da mundial, referência mundial de flauta, não tem outro lugar no mundo mais importante do que Paris e aquele conservatório, etc., né? Então, quando eu chego aqui, o perfil dos alunos era completamente diferente, né? Então, a gente fica se questionando de como é que eu posso contribuir com esse meu preparo para uma situação dessas, com esses alunos, com esse país, com essas circunstâncias, etc. e tal. Então, foi aí que
eu me lembro que é curioso que nós estamos conversando hoje e a gente está finalizando um processo que agora no Departamento de Música, um processo que começou em 92, que foi, comecei a questionar a estrutura curricular. Falei, bom, a gente precisa mexer na estrutura curricular, porque nós temos aqui um atendimento que não está assim, tão otimizado, né, em relação à percepção musical, solfejo, uma série de questões que são técnicas, mas que estão assim, a fundo na formação do músico, né? E depois tinha a pós-graduação. Então, a pós-graduação, eu fui a primeira coordenadora, fui presidente da comissão de instalação, que fiz o projeto todo lá para a CAPES, né? Obtive as aprovações todas, das APCNs, né? que são a aprovação dos cursos novos, e foi em 2004. E agora, recentemente, ano passado, nós finalmente obtivemos a nota 4, claro que houve vários embates, né? Houve vários esforços, outras coordenações, e finalmente agora foi aberto o doutorado, foi aprovado para abertura do doutorado. Então, finalmente, nós temos um programa de pós em música completo, né? Inclusive, inicialmente, era música em contexto, não só música, porque aí a gente muda essa visão da música como sendo só a obra de arte pela arte, né? A gente tem a música fazendo parte da sociedade, fazendo parte de um conjunto maior que é a sociedade brasileira ou a sociedade global, né? Ela não surge assim do nada, ela tem uma razão de ser, né? Todos os períodos históricos da música, elas têm um contexto. Então, inicialmente, até o programa se chamava Música em Contexto, agora que mudou para música. A questão da reforma curricular, nós estamos finalizando agora, inclusive abrindo habilitações mais em sintonia com o mercado, porque o problema da universidade hoje em dia, e aí já temos essa crítica há quanto tempo, e aí a universidade tem tentado se mexer, né, assim, em direção a isso, mas ainda é bastante, como é que eu vou dizer assim, ainda não está perfeitamente sincronizado, né? A gente tem esse distanciamento do mercado de trabalho, que eu acho que é um problema assim, ainda crônico lá na universidade. A gente não tem esse entendimento, e isso tem trazido como é que fala, um afastamento, né, dos alunos, um afastamento do interesse pela carreira universitária e pelo esse conhecimento, também um conhecimento formal, que aí é um problema que eu acho bastante sério em termos da educação, porque é muito bom você ter possibilidade de construção do conhecimento, né? Ou seja, acessar a internet. Meu filho mesmo, é impressionante o que ele consegue elaborar a partir de informações que ele vai colhendo. Mas a gente não pode esquecer também o ensino formal, porque ele é uma transmissão de conhecimento, ele é uma transmissão de valores, antes de mais nada, né? Então, essa educação formal, ela não creio que seja bom para um país que nós queiramos, né? A gente se distanciar completamente do ensino formal e do ensino, digamos assim, presencial, nos moldes, até eu diria, tradicionais, porque aquilo tem valores importantes para a gente agregar no processo, né? Porque o processo ele não acontece. Eu me lembro, o caso mesmo da Odete era uma convivência com ela, né? Nós íamos de fusquinha daqui para o Rio de Janeiro ou para os festivais, né? Eu acompanhava ela né, em viagens enormes, tomando café da manhã em qualquer lugar, aquelas coisas, né? Um pouco assim, mas era muito rico, porque ali ela me contava uma série de coisas que eu não teria acesso numa simples aula de 1 hora, muito menos de uma aula remota, né? Online, digamos assim. Então, esse lado da convivência e da experiência da vida é muito importante. Então, a universidade foi quando eu comecei a definir que eu achava, então, que para o país era importante a gente ter ações estruturantes, foi o que eu chamei, e acabei conseguindo, digamos assim, convencer alguns colegas, né? E não exatamente aqui de Brasília, mas também colegas fora de Brasília, né? Então, o nosso grupo hoje, que culminou com essa questão da Associação Brasileira de Musicologia, é um grupo que abrange a Federal da Bahia,
a UFRJ, a USP, a Unicamp, enfim, eu posso passar aqui, falar umas 10, 12, 15 universidades, porque ela vem crescendo, nós estamos agora no 4º congresso, né? E o que a gente propõe, assim, porque existe outras associações, né, associações nacionais, mas até uma associação bem ampla nos moldes da ANPOX, né, da Associação de Ciências Sociais, né, o que acontece? Era buscar um pouco mais essa disciplinaridade dos estudos científicos, entende? Porque a música, ela anda para e passo com, digamos assim, uma área artística, mas ela tem um conteúdo científico também, né? Então, como abordar esse conteúdo científico é o que a musicologia, como disciplina e como campo, se propõe. Muito bom. Fiquei contente, né, que mencionou a professora Odete Ernest Dias, né, que era uma pessoa encantadora, né? Eu não sei se ela tocava flauta doce, mas ela era uma personagem, uma pessoa muito doce. Convivi muito. E o nosso Instituto de Artes, da UNB, teve também como professor e, e, e compositor, né? O nosso querido saudoso Cláudio Santoro, né? E vemos que é um instituto que vai crescendo, vai semeando, né? E produzindo pessoas como você, Beatriz, que Olha, nos imagina. orgulha muito. Estamos já finalizando a nossa conversa, Beatriz, e gostaria que pudesse dar uma mensagem aos jovens que estão nos assistindo. Pois então, é uma coisa que eu gosto muito, né, que é esse diálogo com a juventude, com essas gerações, que já são várias, eu já tenho bisneto musical, né? Então, eu não tenho bisneto, digamos, da minha linhagem sanguínea, mas da linhagem musical eu já estou nos bisnetos. E os professores hoje da escola de música, eles são todos ex-alunos meus, entendeu? Que já estão produzindo outros alunos que estão produzindo outros alunos. Então, essa questão é bastante importante, né, para mim, essa proximidade. E o que eu vejo realmente, não é só assim, acreditar no que você quer fazer. Você tem que acreditar, obviamente, né? Mas é ver como é que você vai e o que você vai fazer para contribuir para esse país de uma forma substancial, né? E efetiva, sempre qualificando as suas próprias ações e tentando, como é que eu vou dizer assim, atingir o maior número de pessoas, né? Então, essa questão do músico estar na sociedade é que eu chamo de quase que o músico cidadão, porque o músico, às vezes, está muito preocupado nas notas e nas pautas, né? Mas ele não está preocupado, às vezes, por exemplo, com habilidades de se inserir na sociedade, né? Então, falando como músico, porque é o meu lugar de fala, né? Mas realmente tentar ver como é que a sua atividade, seja ela musical ou complementar, como é que ela tem impacto na sociedade. Muito boa mensagem aos nossos jovens. Eu acrescentaria, né, que sem música o mundo seria muito triste, né? A música é uma linguagem que entra dentro da gente, mexe com os sentimentos, né? E não é à toa que os passarinhos vivem cantando aqui na área verde aqui de Brasília, né? E eles devem ter um motivo, e esse mesmo motivo eu acho que deve se inserir também no ser humano. Beatriz Magalhães Castro, muito obrigado por essa conversa. Acho que seus pais, Braulio e Heloísa, ficariam orgulhosos de ver os seus objetivos, né, e a sua visão de mundo. E
Gostaria, então, de expressar os nossos agradecimentos por essa conversa. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!